Meu nome é Luca Salomão, prazer pegar aqui na minha mão. Tenho 42 anos e sou radialista. É engraçado essa história assim, do interesse por música, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, né, a gente ouve histórias que a pessoa começou a ouvir alguma coisa que o pai ouvia, ou que a mãe ouvia e veio da família e tal, algumas influências, não sei o quê. Meu pai e minha mãe, eles eram bem, assim, zero musicais. O máximo que eu lembro assim, era do meu pai ouvindo aquele Fui Pisar na Folha Seca para fazer chua-chua. E a minha mãe, ela ouvia umas Elba Ramalho, umas coisas assim, mas era muito chato, os sons que os dois ouviam. E a minha avó, que foi, acho que uma grande influência, assim, da minha família, que ela já era uma senhora, né, bem vovozinha, e super orgulhosa, que tocava piano no Teatro Municipal, então ela sempre falava isso, quando eu tocava piano no Municipal e tal. E aí eu comecei, ela me deu umas aulas, né, de órgão, aprendi um pouco, e a gente falava muito sobre Charlie Parker, Dizzy Gillespie, sobre umas bandas, assim, de jazz, ragtime, dos anos 50, que era o auge, assim, do que ela gostava, então eu acabei ficando super viciadinha em Thelonious Monk, numa pegada dessa, assim. Até o dia que eu ouvi o Back in Black, e aí tudo mudou. Na rádio, puta, foi uma coisa louca, assim, porque daí que aconteceu, né, eu ouvia essas bandas, né, junto com a minha avó, gostava de saber sobre a história das bandas, queria saber de onde que os caras vinham, o que eles tinham feito, qual que era a vida deles antes e tal. E aí depois eu, como várias pessoas, né, assim que começam a gostar de rock, fico com vontade de ter uma banda, e aí eu montei uma banda. E aí depois eu tocava bateria nessa banda, mas eu nunca fui uma baterista, assim, sabe? Nossa, toca pra caralho. Eu acho que tem algumas coisas que a pessoa tem talento ou não tem, sabe? Tipo, andar de skate, você pode tentar pra caramba. Se você não tem aquele flow, aquele equilíbrio ali, mano, você vai cair mais do que qualquer outra coisa, assim, vai acabar se frustrando. E é meio que isso, assim, com música também, eu acho, né? Com alguns instrumentos. Em particular, eu fui uma pessoa que tentou muito tocar bateria e sempre fui mais ou menos. Mas tive as bandas, assim, né? Tocava no circuito Blackjack, Vitória Pub, Aeroanta, né? Já toquei com o Pete, com o Nando do Exort, enfim, já fizemos um monte de coisa legal aí no underground de São Paulo. E aí nisso a galera, eu gostava muito de conversar sobre as bandas de rock, o assunto era sempre esse, a gente parava para desenrolar ideia e ficava falando de som, de banda, do vocal, qual é a banda dos seus sonhos, quem que você prefere mais, esse ou aquele, essas coisas. Até que quando eu estava com 17 para 18 anos, eu era decepcionista de uma escola de música, e aí eu soube que estavam precisando de uma pessoa para fazer a programação na época da Kiss FM, quando a Kiss, ela nem era, assim, São Paulo, era interior, assim, total. Isso faz muito tempo, isso era 97, por aí, 96, 97. Aí eu fui lá, fiz uma entrevista com o cara, que foi bem cuzão, assim, o diretor na época lá, ele... não lembro mais o nome dele, mas tinha o dono, que foi super gente boa, me tratou mal bem, assim, vi ele poucas vezes, mas ele sempre foi muito legal, e um cara magrelão lá. E aí ele começou a trocar ideia, ele falou, mas você não tem idade para isso, eu tenho meu tempo aqui para fazer minhas correrias e tal, eu preciso de alguém que manje de anos 50 e 60, que a rádio tem que ser até 50 e 60 e tal. Eu falei, troca ideia, o que você quer saber? Eu tinha vindo da PQP, da Cidade Ademar, peguei um monte de busão, andei pra caramba pra chegar até o lugar lá, que era do outro lado da cidade, que ficava aqui, na época era no Butantã. Era um outro rolê, eu morava mais perto do Jardim Miriam ali. Resumindo, daí o cara chegou e falou, você não deve nem saber quem são os caras dos Beatles, assim, tirando uma onda, porque eu era nova, sabe? Aí comecei a falar pra ele de Dave Clark 5, comecei a falar de, sei lá, de Status Quo, começamos a falar de Searches, Ventures, Turtles, e aí a gente emendou num assunto ali que era só nos 50 e 60, e aí eu comecei em rádio, na Kiss, depois eu fui pra Eldorado e depois pra 89. Quando eu entrei no 89, que foi em 98, também foi uma coisa interessante, que a galera para entrar na rádio tinha que fazer um teste escrito, sabe assim, tipo, Robert Plant, Robert De Niro, Robert sei lá quem, vocalista de tal banda. Não era assim tão, era uma coisa mais pensada, vai. E aí eu lembro que eu tava louca pra fazer esse teste, eu queria muito fazer esse teste, assim, sabe? Porque eu já ouvia falar, nossa, pra você entrar no 89 tem que fazer um teste. E aí eu comecei a conversar com o diretor daqui da época, que era o Luiz Augusto, o cara que trouxe os Sobrinhos do Ataíde, que criou Pressão Total, fez um monte de coisa legal pra caramba. E ele
a gente começou a conversar sobre som, não sei que assunto que entrou sobre Cocaine, do Eric Clapton, e eu falei, não, na verdade é do J.J. Cale, né, essa música, o Eric Clapton regravou, aí engatou, sabe assim? Daí você vai, começamos a falar de música, de som, de bandas, de Cream, de Yardbirds e não sei o que, nananã. E ele chegou pra mim e falou assim, o que você acha de você começar fazendo o Rock Trânsito aqui, pra você ver como que é? E era um programa das 6 às 7 na rádio, que tinha uma puta audiência, o Rock Trânsito. Ele falou, vai falando do seu jeito, assim, do jeito que você fala comigo, como você troca ideia e tal. E aí eu comecei a dar as informações de trânsito, falando que o minhocão tava duro nos dois sentidos, que a Rebouças estava mais mala do que Bolsas, que aí começamos a fazer um monte de trocadalhos, assim, sobre São Paulo. Sobre o trânsito, foi super legal. Na época não tinha internet, né? Era videocassete, carro louco ali lá. Era na base da carta mesmo. E aí começou a chegar... Então o feedback era um pouco mais lento, né? E aí tinha e-mail também, né? Mas assim, o e-mail a gente não usava tanto ainda nessa época. E aí começou a chegar uma galera achando legal, curtindo, e ele foi aumentando os programas. Então eu comecei a fazer o Arquivo do Rock... E aí eu comecei a fazer o horário da manhã, da tarde e da noite. Aí o Eric, que é um grande amigo meu até hoje, que era locutor aqui da rádio também, falava que eu era locutor oxigênio, que nunca saía do ar. E eu ficava no veneno, porque pra mim era tipo, nossa, eu tô no meu play center do sonho, sabe, assim. E era maravilhoso, tipo, eu tinha encontrado a minha banda, sabe, pra ser vocalista. Essa era a minha gig, assim. Eu falei, mano, aqui que vai ficar. E aí eu comecei a fazer um monte de outros programas, assim, apresentar shows e tal, e foi muito legal. Um programa que me marcou, assim, foi um dos primeiros, né, que eu fiz aqui na rádio, que era o Sexo Oral, numa época que não tinha isso na MTV, né, ninguém falava sobre sexo, não tinha programas assim. E era muito divertido. O Rádio Rock Bar também era fenomenal, que a gente juntava as bandas, tomava uma cerveja e ficava falando de som, ia lá no estúdio Anonimato. Né? Teve um com o Angra que foi muito legal, que eles fizeram a versão do Coelhinho, virou depois um CD pirata, que rodou pra caramba aí na época. Com Skank, enfim, com uma galera, assim. O Rádio Rock Bar era um programa que eu adorava fazer. E, o Diversão Brasileira, puta, foram vários programas, assim, programas de entrevista, eu sempre gostei muito. Mas eu acho que eu iria no Rock Trânsito, Sexo Oral e Rádio Rock Bar. De apresentar show, putz, foram nacionais praticamente, foi muito show, né, cara, muito legal. Mas eu lembro de um que foi Charlie Brown Jr. de Linkin Park, Morumbi lotado. Eu sou ruim, eu falo Morumbi, daí no final é Pacaembu, mas eu acho que era no Morumbi mesmo. Lotado, assim, abarrotado. E só de falar aquele boa noite, ver aquela galera que... Sabe assim, nossa, aquele foi muito foda. O Rush também foi animal. Puta, vários shows assim legais, sempre muito... Você pergunta isso, já vem vários, assim, sabe? Mas eu ficaria com esse do Linkin Park e o Charlie Brown, que foi muito louco. Das entrevistas que eu fiz, os caras do Iron Maiden, puta, como eles são legais. Eu sou daquelas que tem os discos do Iron da época, sabe? E eu conversava com meus amigos, né, da época da Praia Grande, meu apelido era Lu Heavy, que eu já gostava de metal desde novinha. E gostava de Buzzcocks também, gostava de Sham 69, gostava de Farofa ao mesmo tempo. Mas Iron Maiden, assim, eu tenho até hoje os vinis, assim, do Made in Japan. Até pelo menos o The Number eu tenho com a data que eu comprei, assim, sabe? Que eu fui lá na loja, comprei. E quando eu conheci os caras foi surreal. Assim, eu ficava olhando pro Steve Harris e com vontade de rir, assim, sabe? Tipo, mano, tô conversando com o Steve Harris. Eu não sabia nem o que falar com ele direito. E o Bruce Dickinson, super gente fina, assim, o Adrian Smith, o Nico McBrain, os caras são muito legais. Foi um negócio que foi inesquecível. Bad Religion também foi demais, a entrevista que eu fiz com eles. E a rádio é uma importância, assim, surreal. Então, por exemplo, eu lembro quando eu tinha uns 10 anos, posso estar errando mais ou menos o ano ali, mas acho que foi em 86, eu acho que foi isso mesmo, tinha uns 10, não era 11. 86, Comando Metal, na 89, pra mim foi o que mudou a linha, assim, também, né? Você ligava o rádio, ouvia o Valsir, da Woodstock, falando do Metallica, chamando lá Battery, Fire with Fire, Masters of Puppets, que são fofo demais, né? Master of Puppets, era muito foda. E Pantera, Infectious Groove, Suicide, enfim, eu tô falando e tentando lembrar, eu acho que até no primeiro programa do Comando Metal, eles rolaram Êxodos, era um negócio assim, animal, enfim. E aí, e depois disso, os caras ficavam rolando um looping de Halloween, I One Out rolava praticamente todo fim de semana. E aí, puta, eu pirei. Então foi o rádio que me fez, assim, também abrir os olhos, o coração e a alma
pro rock, pro hard rock, pro hardcore, pro rock peso, né? Era uma época também que não tinha Nirvana, nada disso, então as bandas eram, sabe, assim, eram Yngwie Malmsteen, Steve Vai, a gente curtia os caras virtuosos, daí chegou Nirvana, faz um som lá com 3 acordes, você fala, cara, isso é muito mais legal. E tudo isso veio do rádio. E aí fazer parte disso, pra mim, né, da minha história, veio do rádio. É surreal, assim, eu acho avassalador. Atualmente, o programa que eu estou fazendo é o Ramona 89, que é um programa que a gente toca um pacotão, assim, sabe, de sons, principalmente nos 90, acho que metade, pelo menos, é 90. Toca coisa nova, toca algumas coisas dos anos 80, de vez em quando aparece um Creedence ali, alguma coisa assim mais old school. Mas é meio que isso. Apresento o Sofá 89 no YouTube da rádio também, que a gente entrevista as bandas, os artistas também, que é muito legal, uma coisa que eu adoro fazer. E o Lifestyle, que eu também faço com o Dan, que aí é mais uma coisa na pegada de estilos de vida de pessoas diferentes, assim, que também vai para o YouTube da rádio. A diferença, acho que, dos dois programas é que na rádio é ao vivo, né? Na rádio é ali, você tá naquele flow do ao vivo, então você vai conversando, vai desenrolando ideia, não tem esse, vamos parar e vamos voltar, então é um negócio mais ágil, assim. E no YouTube eu acho que o legal é que fica ali, né? Então é muito louco, tantas entrevistas que a gente já fez no ar e que, sabe, se perderam aí no rolê. E é legal, assim, você poder ir lá e ver uma entrevista, sei lá, eu quero ver aquela entrevista lá que eles fizeram com os caras do Angra, do Xamã, vamos ver agora, sei lá, a Pitty, o CPM, sei lá, e tá ali, assim, sabe? Eu acho da hora, assim, é legal. Atualmente eu acho que, cara, o rock, ele é realmente eterno, acho que puta, eu vejo a cena hoje como eu via há muito tempo atrás também, sabe? Eu lembro na época do Blackjack, era só o Blackjack que rolava, tinham pouquíssimas, aliás, só 89 tocava rock, e depois passa o tempo, aí é o Aeroanta, Vitória Pub, o próprio Blackjack fecha, daí abre o Hangar 110, e sempre tem a cena, cara, tipo rock and roll, a galera que gosta de rock. É mais difícil de você exterminar eles do que, sei lá, besouro ou um enxame de qualquer outra coisa. Porque sempre vai existir, sempre vai ter, e sempre vai ter gente criticando e reclamando. O rock nunca foi mainstream. E o legal é justamente isso. Assim, eu, pelo menos, quando eu gostava de rock, eu lembro dos ciúmes que eu tinha do Red Hot Chili Peppers, que era a banda que eu descobri, sabe, quando eu era mais nova. Ainda chamava The Red Hot Chili Peppers, naquele disco que tem True Man, Don't Kill Coyotes, que é maravilhoso. E aí, daqui a pouco, eu vejo o Andreas Kisser com um adesivo do Red Hot na guitarra. Eu, mano, ele também conhece, tipo, a gente conhece. E depois, vum, sabe, o Red Hot estourou, assim, virou aquela puta banda aí, Fenômeno e tudo mais. Tô falando isso pelo apego que a gente tem, assim, tipo, é uma coisa assim, é meu, sabe? Então nunca foi uma coisa mainstream, sempre foi uma coisa underground, meio stream, e algumas bandas elas se tornam mainstream, mas não é a regra isso. Então acho que o rock vai ter sempre a cena, vai sempre ter umas bandas muito boas rolando, sempre vai ter banda muito ruim. E o principal que eu acho mais legal é quando aquela banda que tá fazendo o seu corre, ela aparece pra gente naturalmente, sabe? Ao invés de vir o cara falar, ouve a minha banda, ouve a minha banda, ouve a minha banda, ouve a minha banda. É alguém que chega e fala pra você, ouve essa banda, ouve essa banda, ouve essa banda, sabe? Você vai discotecar, puta, toca o som dessa banda, e você fala, cara, esses caras vão... E é muito legal, eu vivi isso com o Charlie Brown Jr., eu vi isso acontecer com o CPM 22, tô torcendo pra que isso aconteça com o Pence e tantas outras coisas legais que a gente vê por aí, que é a galera que tá correndo mesmo, assim, sabe? Então, aí a rádio, quando ela deixou de ser rock, eu entrei aqui em 98, fiquei até 2006, aí eu saí... Puta, foi muito foda, porque eu fiquei no veneno, assim, tava comprando um apartamento que eu tinha dividido em milhões de vezes, um APzinho de 39 metros no Jabaquara, que eu falei, cara, eu vou ficar com essa dívida agora, eu tô na vala. E aí, tendo que trampar, né? Pô, meus pais morreram antes de eu chegar nos 40, mas nessa época eles eram vivos, mas sempre duros pra caramba, nunca tive ajuda financeira, né? Então eu tinha que fazer o corre mesmo. E eu foquei total na rádio, assim, então o meu sobrenome era Da 89, sabe, assim, era Luca Da 89. E aí eu não tinha mais isso, então foi uma coisa muito louca, porque daí eu vi que as pessoas gostam de você pelo que você tem a oferecer e não pelo que você é, isso foi a primeira coisa que eu aprendi. Porque depois uma galera foda-se, assim, sabe? Parceria, amizade, cada um vai pra um lado, assim, você fica meio, caralho, os caras gostavam do meu sobrenome mesmo, eram os ingressos, os negócios assim. Isso aí foi um puta choque. Aí a parte da grana pegou pra caramba, porque eu não sabia fazer mais nada, né? E aí o Rick,
que é uma empresa, que é produtor musical, né, empresário e tudo, ele sempre foi muito amigo meu. O João Gordo, na época, também foi um cara muito legal, assim, sempre foi meu grande amigo, me ajudou pra caramba. Mas aí eu lembro do Rick falando pra mim, falando, ó, teve várias coisas já que você falou na rádio que eu acabei comprando. E eu acho que você ia se dar bem vendendo show. O que você acha de tentar vender show? Mano, eu ia aceitar qualquer coisa ali, assim, sabe? Porque eu tava num puta de um perrengue. Mas eu não sei se eu ia ser boa nisso, assim. Beleza, daí ele me mostrou uma banda que o alemão do Hangar tinha mostrado pra ele, que tinha achado legal, e era o NX0. Ninguém conhecia o NX, assim, ninguém. Aí eu ouvi, puta, fui ver o show dos caras no Blém Blém. Eu lembro do Daniel tocando batera, que foi um negócio que eu falei, porra, toca pra caralho. O G, o Dia afinadaço, o Fia, assim, eu curti os caras, né? O Conrado ali. E aí eu comecei a trabalhar com a banda, diretamente com o NX, com o Rick. E eu lembro do Rick também sentado na minha frente, ligando um por um pros caras de rádio, olha, Luca, tal, você quer ninguém, meu? Tipo, foda-se, assim. Virou meio Odete Reutemann, sabe? Ninguém queria me contratar. Aí, beleza. Daí, daí ele falou, não, então vamos fazer o NX. Cuida da banda aí, vamos que vamos. Daí eu me aproximei dos moleques, a gente começou a conversar, falou, ó, mano, vamos tentar fazer virar, então, vocês serem, se não conseguir ser a maior, mas uma das principais bandas, né, do rock aí, vamos fazer show legal, vamos se preocupar com isso, em não errar nota na hora que pula, em ser focado principalmente na execução musical do negócio, e com eles foi muito fácil isso, porque eles são bons. E aí depois trabalhei com Glória também, que é outra banda que eu adoro até hoje, eu acho os moleques assim, fora da curva. Tinha o Voe também na época que a Júlia vendia mais, Charlie Brown Jr. também, trabalhei com CPM22 com a Dani Tabarelli, puta, muitas bandas, assim. E vender show é aquilo, você fala com um contratante o dia inteiro, que eu falo que se fosse gente fina chamava com bacana, com da hora, mas é só tratante o dia todo, os caras te enrolando pra pagar, te engambelando e você tendo que cercar para conseguir aquilo. E o meu papel dentro do Midas era difícil porque eu defendia o artista pro Rick e tinha que defender o Rick pro artista, sabe assim? Então eu ficava no deixa disso, assim, direto, tentando fazer o negócio da melhor forma possível. E conheci muita gente legal, bandas que se eu não tivesse trabalhado, eu ia até olhar com uma coisa que eu critico, que é quando a pessoa ela usa o estereótipo para já fazer um pré-julgamento, né? Porque estereótipo e preconceito tá um bem perto do outro, assim. E eu não sei se eu ouviria NX0, Fresno, ainda mais naquela época, assim, sabe? Porra, e foi demais, eu adorei, comecei a conhecer várias coisas, fiquei super próxima do Koala, que pra mim é um dos melhores compositores do Brasil. Trabalhar com o Reitinho também foi demais, a gente pegou van, assim, apertadaço, indo pra Curitiba, e fazendo show, e tocando, andamos em tudo quanto é canto. No fim, resumindo, consegui colocar os moleques do NX0, consegui, não eu consegui, eu digo isso como uma pessoa que vende show, né? Porque quem vende show sabe que alegria que é você fazer um Planeta Atlântida, um João Rock, festivais assim de Salvador, com uma banda de rock, sabe? E graças a eles, por eles serem tão bons assim, a gente conseguiu fazer vários festivais grandes, gigantes, e foi muito legal. E o cachê dos caras chegou a R$100 mil, assim. Foi um negócio tipo Ivete Sangalo. E aí a gente, caralho, só que eu sabia que tudo isso ia acabar, sabe? Assim, ó, vai baixar e depois, e tudo bem. E aí não deu outra, daí aquilo foi diminuindo, chegou num valor depois que estabilizou. E foi muito legal, cara, essa experiência, assim, de trampar, né, que eu falo que o show business, ele nada mais é do que isso, né, o show e o business. Então, realmente não adianta nada se você souber tudo de show e nada de business, e o contrário também. Então, tem que saber onde você está pisando, onde você vai, com quem que você vai, que tipo de show você quer fazer, com quem, como, sabe, assim, e conhecer essa parte de dentro e de fora, assim, rodar por fazer esse 360 musical, puta, me deu uma experiência avassaladora, assim, foi demais. 5 bandas que eu gosto muito, eu acho que as bandas que a gente ouvia quando tinha 16, 19 e até os 20 anos vão acompanhar a gente pro resto da vida, pelo menos por enquanto tá sendo assim. Infectious Groove, Suicidal Tendencies, Anthrax, eu acho assim, tipo uma puta banda legal pra caramba, AC/DC, Racionais, são as bandas que eu mais gosto. E indicaria o Remove Silence, que é uma banda nacional muito legal, o Fábio Ribeiro, que tocava no Xamã. O Oponente, que já é o old school aí do rolê, o Pense, que eu acho uma puta banda legal pra caramba, todo mundo já conhece, e o Violet Soda também é uma outra banda que eu acho bem legal.